Ou bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo essa apresentação. Meu nome é Alberto Martins Barros, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da UF. Meu orientador é o professor Fábio Ferreira Dias, e meu projeto se chama Uso de Sensoriamento Remoto em Águas Costeiras para estimar a concentração de clorofila A e sua correlação na ocorrência da espécie Emerita brasiliensis. E é importante a gente destacar logo de cara dois pontos bem importantes nesse projeto, que seria a importância das praias arenosas. E aí eu trago aqui alguns dados para a gente contextualizar melhor isso, em que as praias elas constituem uma das paisagens de maior extensão no Brasil, com cerca de 8.000 quilômetros, e que fornece uma série de serviços ecossistêmicos, que no Brasil, segundo o IBGE, lançado em 2012, cerca de 50,7 milhões de pessoas, de brasileiros, vivem próximo das zonas costeiras. Isso representaria cerca de 26,6% da população brasileira vivendo em municípios costeiros, ou seja, mais de um quarto da população brasileira vive em municípios costeiros. E aproximando um pouquinho mais o nosso zoom, trazendo para um contexto de Rio de Janeiro, segundo o INEA, em 2014, 83% da população do Rio de Janeiro vivia em municípios costeiros, ou seja, a maior parte da população fluminense, ela vive, a maior parte esmagadora, né, vive em municípios costeiros. E aí, como segundo ponto, a gente tem que destacar que as praias elas possuem uma grande biodiversidade, que sua zona entre marés abriga diversos organismos bentônicos, como os crustáceos. E aí, dentre esses organismos bentônicos que compõem essa ampla biodiversidade costeira, a gente destaca o crustáceo decápode Emerita brasiliensis. E aí, o que seria o Emerita brasiliensis? É uma espécie bastante faz bastante parte do imaginário cultural carioca, praieiro, que seriam os tatuís. Eles se distribuem ao longo de toda a costa brasileira, sendo encontrado também em longos trechos da costa da América do Sul e da América do Norte, possuindo abundância, sobretudo em praias dissipativas. E as características dessa espécie dão a ela uma grande importância nas cadeias alimentares marinhas e a conferem como um excelente bioindicador de qualidade ambiental. E aí a gente tem essa imagem de um indivíduo iratatula, conhecido também como garça pequena ou garça pequena branca, caçando aí um tatuí na Praia do Flamengo para poder ilustrar esse ponto da importância dos tatuís nas cadeias alimentares marinhas. E aí, como objetivo, esse trabalho tem o objetivo de trazer técnicas de sensoriamento remoto para estimar os níveis de clorofila A em duas praias do Rio de Janeiro, Grumari e Praia da Macumba, com diferentes estágios de ocupação e entender sua correlação com a ocorrência da espécie Amanita brasiliensis, uma vez que o conhecimento disponível sobre a biodiversidade costeira ainda é bastante limitado. É importante ressaltar que as altas concentrações de clorofila A elas podem indicar uma alta produtividade primária. E aí, nessa imagem ao lado, a gente tem aí indivíduos laros dominicanos, que são conhecidos também como gaivotões, caçando na praia de Grumari. Essa imagem a gente retirou de um trabalho de campo, de uma coleta de tatuís, lá em Grumari. E aí, como hipótese desse projeto, a gente traz como primeira hipótese que os níveis de urbanização das praias estão diretamente relacionados ao desenvolvimento das populações dessa espécie. E como segunda hipótese, que a ocorrência dessa espécie está associada a níveis de indicadores ecológicos e variáveis externas, como os níveis tróficos. Por fim, que utilizando organismos bentônicos como bioindicadores, é possível propor um diagnóstico ambiental das praias através de seus níveis de estresse ecológico. E aí, como materiais e métodos, né, a gente tem como primeira etapa desse procedimento metodológico desse projeto o levantamento bibliométrico para compreender as tendências e características de pesquisa dessa natureza. E aí a gente utilizou a base Scopus para poder fornecer informações de publicação. E aí foi definida a palavra-chave, a própria Emerita brasiliensis, e por fim a gente utilizou o VoiceViewer para processar os dados e gerar mapas de considerações, palavras-chave e principais autores, e principais países também que publicaram é, em trabalhos sobre essa espécie. E aí,
As áreas de estudo são a Praia de Grumari e o canal de Serrambetiba, ali na Praia da Macumba, localizadas na zona oeste do Rio de Janeiro, em que elas apresentam diferentes níveis de uso e ocupação, em que a Praia da Macumba representa ali uma área de maior uso, tanto na praia quanto no entorno, e Grumari o menor uso. E aí foi feito o levantamento dos níveis de clorofila por meio de sensoriamento remoto, utilizando o NDCI, que seria o índice de clorofila por diferença normalizada. E aí, para fazer esse trabalho, a gente utilizou, como disse lá no título, né, as imagens do satélite Sentinel-2, que foram obtidas no programa, no site oficial do programa Copérnicos. E aí foi feita uma correção atmosférica, utilizando o software QGIS por meio do plugin chamado Semi-Automatic Classification Plugin. E após esse processo de correção atmosférica, o raster foi transferido para o ArcMap 10.8, já trabalhando em um outro software. Lá as imagens são recortadas, antes foram vetorizadas já nas áreas de estudo no Google Earth Pro, e aí foi transferido o raster para o ArcMap, e lá as imagens foram recortadas pelas áreas de estudo. E aí, após essa etapa, a gente utiliza a calculadora raster para calcular o NDCI, através da relação que seria a banda 5 menos a banda 4, dividido pela banda 5 mais a banda 4. E aí, recordando que a gente utilizou o Sentinel-2 e não nenhum outro tipo de satélite para fazer esse cálculo. E aí, depois dessa etapa, a gente consegue gerar os níveis de clorofila A de acordo com o índice de clorofila por diferença normalizada. E aí o NDCI, ele se mostra útil para a gestão ambiental porque é importante a gente compreender a relação entre as espécies e diferentes ambientes, né? Sejam eles ultraoligotróficos, oligotróficos, mesotróficos, eutróficos, supereutróficos, hiperotróficos e por aí vai. E aí, como processo de trabalho, a gente tem como as duas primeiras etapas, elaboração do projeto e revisão bibliográfica, essa parte já foi executada, e posteriormente a coleta de dados e tratamento de dados, e por fim a discussão dos resultados, que está em andamento aí, caminhando para o fim. E aí, como uma observação bastante importante desse projeto é que as imagens de satélites, é importante que as imagens de satélites sejam obtidas na mesma data e horário dos levantamentos de campo, para que não haja uma discrepância nos resultados obtidos em campo e por meio do levantamento de satélites. Meio de sensoriamento remoto, na verdade, né? É importante que esse levantamento de dados seja realizado durante a maré baixa, porque a gente consegue ter melhor a percepção da acumulação de grandes volumes de macroalgas, e seriam essas algumas condicionantes para a aplicação dessa metodologia. E aí a gente partindo já para a discussão de resultados, como eu falei anteriormente, a gente fez uma pesquisa bibliométrica, e foi possível compreender o desenvolvimento e as tendências da pesquisa nessa espécie ao longo de um período de 20 anos, de 1981 até 2021, em que a gente gerou mapas bibliométricos de diferentes variáveis. E aí é perceptível aí uma inconsistência nos estudos da macrofauna bentônica, porque foram apenas 39 trabalhos publicados pelo Scopus, de acordo com a base da Scopus, na verdade, nesses 20 anos, tendo uma média de menos de 2 publicações por ano. E aí tem um autor bem interessante que a gente utiliza no projeto, Edgar, publicou em 1990, que essa carência de estudos relacionados às comunidades bentônicas em toda a sua produção secundária decorre de obstáculos metodológicos, né? Tais como mensurar os indivíduos coletados, estimar as taxas de crescimento, entre outras variáveis. Deixa eu ver aqui se está gravando certinho. Tá. E aí, partindo já para a próxima variável, né? E, na verdade, eu nem indiquei a anterior, perdão. E aí, essa primeira variável seria o mapa de concitação de trabalho sobre a espécie Amanita brasiliensis, no qual esse mapa, esse esquema de concitação, ele mostra 20 trabalhos com o maior número de concitações em artigos sobre essa espécie, né, dentro dessa série de 20 anos.
E aí a gente destaca que 50% dos trabalhos do cluster azul também estão presentes no cluster vermelho, né? E aí, passando brevemente aí sobre cada cluster, o cluster vermelho ele agrupa artigos que visam se aprofundar em conceitos e valores como abundância, distribuição, biomassa, estrutura populacional, e relacionar essas variáveis com elementos externos como a própria influência antrópica. E o cluster verde, ele agrupa trabalhos que indicam as interações da biota marinha com o meio ambiente, avaliando as flutuações naturais na influência da estrutura populacional de espécie da macrofauna e da intrafauna, enquanto o cluster azul, ele seria uma mescla dos dois clusters é, apresentando características de ambos os clusters. E aí, próxima variável trabalhada foi a cocitação de autores mais citados. É, esse mapa, esse esquema, ele indicou quais seriam os autores que foram mais trabalhados, né? E as linhas de cada um, e a gente destaca aí Defeu com 307 citações, McLaren com 174 citações, e aí passando aí brevemente sobre cada cluster, o vermelho ele tende a priorizar estudos sobre comportamento reprodutivo dos organismos bentônicos, a mensuração de suas características, como comprimento de antena, Telson, entre outras características. O verde apresenta trabalhos com uma preocupação maior com hábitos alimentares, a produção da macrofauna, e também tende a mostrar relações entre a abundância e a riqueza das espécies com fatores físicos. E o azul, ele apresenta artigos com características bastante semelhantes aos artigos do cluster vermelho, porém elas não estão disponíveis, os trabalhos não estão disponíveis gratuitamente pelos Scopus. E aí, terminando as últimas variáveis dessa pesquisa bibliométrica, a gente tem aí os países que mais publicaram sobre essa espécie, destacando aí o Brasil e o Uruguai, sobretudo o Brasil com 24 publicações nesses 20 anos, e posteriormente o mapa de palavras-chave mais citadas, que possui o objetivo da gente entender a concorrência de palavras em artigos, né? A gente entender ali o padrão de palavras-chave mais utilizadas em artigos dessa natureza. E agora a gente partindo para a clorofila, para o NDCI, a gente trabalha aí com 3 autores, na verdade, 5 autores, né? Em 3 trabalhos diferentes. E aí vou explicar brevemente aí sobre cada tabela. E é importante a gente ter em vista que avaliando, né, o nível de estado trófico de determinado corpo hídrico, a clorofila ela sugere a reação desse ambiente a um agente causador da eutrofização, que pode indicar o crescimento de algas, fitoplâncton, devido a uma grande quantidade de nutrientes, né? Então, assim como eu falei anteriormente, o NDCI ele é amplamente aplicável em águas costeiras e pode ser usado para detectar a proliferação de algas e inferir qualitativamente na faixa de concentração de clorofila A, sendo bastante semelhante à aplicação do NDVI em estudos de vegetação terrestre. E aí o uso do NDCI em águas costeiras, aplicando essa metodologia que eu mencionei anteriormente, já é uma metodologia validada pelo MICHA em águas costeiras e estuarinas, por aí vai. E segundo esse autor, com base nas propriedades de absorção e na estrutura da banca espectral, a gente espera que os valores de NDCI de massa de água com biomassa de algas moderadas a elevadas, elas variem em intervalo de menos 0,3 até próximo a 1, enquanto, num caso de proliferação severa de algas, um valor alto de NDCI, elas variam entre 0,5 a 1. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer a ponte com outros estudos já validados, em que Lamparelli ele sugere que o nível de concentração de clorofila A acima de 11,03 microgramas por litro, ele pode indicar o processo de eutrofização em ambientes lóticos. Obviamente, tendo a clorofila como principal parâmetro para realizar essa análise, né? E aí, já essa última tabela, Hollister, Milstead e Crick
eles indicam que uma taxa superior a 7 microgramas por litro para o nível de eutrofização em ambientes costeiros, tendo aí novamente a clorofila como base para isso. E aí, já partindo para nossas áreas de estudo, a gente tem aí 4 mapas, na verdade 2, né? Um de cada, para poder apenas indicar aí um com os resultados e outro com o ambiente em volta, para a gente ter uma percepção do ambiente, em que o primeiro seria os níveis de NDCI do canal de Senambetiba, uma imagem de março de 2022, no verão, e o outro em setembro de 2023, na primavera, para a gente entender em diferentes estações do ano, até porque essa espécie ela se reproduz ao longo de todo o ano, sobretudo no verão. E aí, partindo para o nosso primeiro área de estudo, né, a Praia da Macumba ali é um ambiente com um entorno consideravelmente urbanizado. E aí, as informações de uso e cobertura de 2017 elas indicam parte dos bairros do entorno, principalmente no Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, com consideráveis áreas classificadas como áreas de lazer, favelas e áreas comerciais e de serviço. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar um mapa com uso e cobertura, em que a gente vê um destaque maior para áreas sujeitas à inundação, cobertura vegetal lenhosa e cobertura arbórea e arbustiva, né? E aí a gente também elaborou mapas dos setores censitários do bairro em torno do canal de Senambetiba, Recreio dos Bandeirantes, ali, Vargem Grande, né? Indicando a relação entre domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário, esgotamento sanitário, via rede geral de água de esgoto ou pluvial, né? E a relação dessa variável com os domicílios particulares permanentes, como a gente pode ver aí, que seria o percentual de esgoto sanitário, de esgotamento sanitário ali no entorno da Praia da Macumba. E aí, os melhores percentuais apresentados nessa área, né, são setores próximos à Praia da Macumba, enquanto as áreas com menos percentuais são localizadas em lugares com menos infraestrutura urbana. Aí, para Grumari, a gente não gerou esse mapa, porque a região possui um único setor e não representa toda a delimitação do bairro, por conta de sua baixa ocupação. Então, a gente ia ter uma discrepância muito grande de resultados. E aí, retornando agora para o nosso mapa de NDCI, essa área ela se destaca por ser um ambiente majoritariamente eutrófico, né? O nível mais alto de NDCI atinge 0,58 em março de 2022, no verão, e 0,64 em setembro, na primavera. Esse nível apresenta, em valores reais, uma taxa superior a 50 miligramas de clorofila por metro cúbico, o que o Mishra aponta que seria uma tendência à proliferação severa de algas, né? E aí, fazendo a ponte com os outros autores, o Lamparelli, o Hollister e o Mr. de Crick, esse ambiente ele apresenta, principalmente no canal e boa parte da faixa de praia, né, uma classificação que seria de eutrofização ou hipereutrofização. E aí agora a gente parte para a Praia de Grumari e os mapas também são no mesmo período, né, foram feitos na mesma cena. E aí Grumari se destaca por ser um ambiente com maiores áreas de cobertura arbustiva, e eu vou passar aqui o mapa de uso e ocupação de Grumari, afloramentos rochosos e pequenas áreas recreativas e residenciais, conforme a classificação aqui de uso e cobertura do IPP em 2017. E aí, retornando aqui agora para o nosso mapa de NDCI, o NDCI ele apresenta taxas próximas à Praia da Macumba, né? O nível maior atinge 0,53 em março e 0,55 em setembro, na primavera, indicando também em alguns pontos uma tendência à proliferação severa de algas e sendo classificado como um ambiente com eutrófico, né? Porém, se a gente perceber bem, esses pontos representam áreas geográficas consideravelmente menores em Grumari, se comparado à praia da Macumba e o canal de Senambetiba, que em boa parte, a sua maioria, está bastante eutrofizada.
E aí, partindo para os resultados, né, inicialmente a gente é possível perceber níveis próximos de clorofila nas duas áreas analisadas, mesmo eles tendo graus de diferente uso e ocupação. Porém, essas localidades elas possuem áreas geográficas consideravelmente diferentes de tamanhos quando comparadas, né? E a região com menor ocupação tende a possuir uma menor área em processos de eutrofização comparada com a área de maior ocupação humana. E aí, através da bibliometria, a gente foi possível evidenciar a necessidade de aplicação de novas metodologias nos estudos sobre a macrofauna, porque tradicionalmente a biologia e a ecologia elas utilizam métodos que desconsideram os microecossistemas presentes nas praias. Então, a partir do nosso estudo bibliométrico, a gente consegue afirmar que houve pouquíssima evolução metodológica em estudos dessa natureza nos últimos 20 anos. E aí, partindo para o nosso trabalho, né, o presente trabalho ele ainda está em processo de andamento e as análises de levantamentos ainda estão sendo realizados. No entanto, a gente está conseguindo estamos conseguindo bons resultados utilizando assessoramento remoto, porque o índice de clorofila normalizada pode ser utilizado com sucesso para monitorar clorofila em águas costeiras e estuarinas. Então, assim, a gente espera que no final do projeto seja possível apresentar resultados que contribuam para o avanço metodológico no estudo de ecologia costeira, tendo aí como objeto desse estudo o Emerita brasileiro, tatuís, mas podendo aplicar essa metodologia, adaptar essa metodologia para outras espécies e outras funcionalidades, né? E aqui eu trago as referências do projeto que foram utilizadas para fazer esse trabalho e encerro por aqui. Muito obrigado.